Olá, seja muito bem-vindo. Você está aqui em TVEJA, TV de Veja.com e na rodada de entrevistas com os governadores eleitos e reeleitos, aqueles que já estão com a mão na massa. Hoje é a vez do governador do Paraná, do meu estado, Beto Richa, ele que é tucano e que está passando aí por um maremoto no estado. Tudo bem, governador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Joyce. Um prazer muito grande participar aqui dessa sua entrevista. Mais uma vez, olho no olho, né, governador? Quantas vezes já tivemos, né? Quantas vezes naquele Paraná, olho no olho, para falar de coisa boa e de coisa espinhosa, hein? Vamos começar um pouquinho pela parte espinhosa, que é a questão aí do dinheiro. Os governadores todos estão aí num chororô. Ah, porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque o caixa tá furado, porque tem problema no governo federal. O senhor foi eleito dizendo que o melhor estaria por vir. Era inclusive o slogan aí do seu governo. Tudo bem. As contas pareciam que estavam organizadas e que o melhor, de fato, estaria por vir. O senhor se elegeu, um mês depois das eleições presidenciais, mandou esse pacote aí para a Assembleia Legislativa aumentando impostos. Deu aquela confusão danada, saiu na imprensa nacional, enfim. Um pouquinho depois, mandou um pacote para a Assembleia que acabava envolvendo aí, cortando alguns direitos dos professores, dos educadores e também mexendo no fundo de previdência. O bicho pegou. A Assembleia foi ocupada, foi uma confusão só, né? Tinha aí deputado chegando de Camburão na Assembleia Legislativa e saindo de Camburão. O senhor teve que recuar. Depois disso, né, teve mais aí questões envolvendo as finanças do Estado. O que aconteceu, governador? Por que o melhor não veio se o melhor estava por vir? Mas calma, Joyce, eu assumi tem 3 meses ainda incompletos. O melhor está por vir ao longo do mandato. Eu tenho um mandato de 4 anos e eu reafirmo, estou convencido, otimista de que o melhor está por vir. E essas medidas que apresentamos, Joyce, eu fui um dos primeiros governadores do Brasil a prever essa deterioração da economia, a redução, a queda brutal das arrecadações das administrações públicas, sejam municipais, estaduais, e nós nos antecipamos e apresentamos um conjunto de medidas para o enfrentamento desta crise financeira nacional que atinge a todos. O primeiro momento foi em dezembro, quando nós aprovamos na Assembleia uma recomposição de algumas alíquotas de impostos, e ali nenhuma aberração. É mais ou menos o que é praticado na média no resto do Brasil. Recomposição de ICMS, recomposição de PVA. E nós temos que respeitar, ao recompor, reajustar as alíquotas, o princípio da noventena. Nós não podemos colocar em prática esses impostos reajustados antes de 90 dias. Então, agravou a nossa situação, o nosso fluxo de caixa nesses primeiros meses do ano, que fez com que atrasássemos alguns pagamentos. E o segundo momento foi a redução de gastos e despesas, que deu essa confusão toda. Tinha uma greve de professores convocada mesmo antes de apresentarmos esse conjunto de medidas. A greve era convocada baseada no atraso que tivemos do pagamento do terço de férias dos professores, que já está pago. Também a rescisão de professores temporários, que também já foi pago no mês passado. O senhor conseguiu pagar esse terço de férias? Está tudo pago já, tudo pago. O terço, se não está pago, é nessa semana. Foi combinado para o final desse mês. Exato. Que veio dos próprios professores, exato. Que até o dia 30 até o final desse mês. Foi o acordo feito. Chegaria exato. O dinheiro. 30 desse mês. Então, nos próximos dias. Mas a rescisão já, dia 19 de fevereiro, já tinha sido recomposta. Então, ao tomar conhecimento das medidas na Assembleia, aí engrossou a greve. Aí teve, obviamente, uma composição política. Né? A greve dos professores foi motivada pela oposição? É um braço sindical do PT. Os meus adversários derrotados nas últimas eleições estavam lá fazendo discursos em cima do trio elétrico, inflamando, estimulando os professores contra mim. Só que o mesmo ex-governador que estava no trio elétrico, estimulando a massa contra mim, foi o governador que gravou um vídeo dizendo, no seu período de governo, que ele entrou com uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, portanto, na Justiça, contra o piso nacional do salário de professores. O senhor está se referindo ao Roberto Requião de Mello Exatamente. E o piso nacional, ele fala, é impossível este piso de R$950. Estou entrando com uma DIN assinada por outros colegas governadores. Também estou entrando com uma DIN, dizia ele, contra a hora atividade. Joyce, hoje o piso é em torno de R$1.900. Nós pagamos R$3.200. Dei aumento, foi o maior aumento aos professores da história do Paraná. Não sei se tem algum outro estado no Brasil que fez o mesmo. Nos últimos 4 anos, 60% de aumento salarial. E a hora atividade que ele entrou com a DIN,
eu ampliei em 75%. Agora, governador, os próprios educadores dizem que isso foi recomposição. Perfeito. Né? Não foi aumento. Então, eles dizem, olha, aumento mesmo a gente não teve. E aí? Você veja, recomposição porque tiveram seus salários achatados por governos anteriores, não fui eu. Se cada governo fizesse a sua parte, eu não precisava dar 60% de aumento, mas eu dei, eu paguei a conta. O meu governo pagou a conta. Então, deve haver um reconhecimento das dificuldades momentâneas que atravessam o Brasil. Né? Por exemplo, a hora atividade, que é o período que os professores ficam fora da sala de aula para corrigir provas e preparar o material. Padrão de 40 horas. Hoje eles ficam 26 horas na sala e 14 horas fora da sala de aula. Resolvi o problema de um curso que eles reivindicavam o reconhecimento há 10 anos, 30 mil professores angustiados aguardando esse reconhecimento. Em 6 meses eu reconheci o curso da Visivale. Mais que tripliquei o repasse aos prefeitos municipais para cobrirem gastos com transporte escolar em relação ao governo anterior. Enfim, merenda de qualidade, investimentos nas escolas, tudo isso foi feito. Então a greve não se justificava, ainda mais daquele porte, foi muito bem articulada. O senhor tem uma oposição nos educadores, nos professores do Estado? Não, acredito que não. Isso, no sindicato, uma dúvida. É um braço sindical do PT, é a oposição. São filiados ao PT, uma pequena parte ao PSOL, PSTU, a ex-presidente do sindicato foi candidata do PT a deputada federal nas últimas eleições. Agora a Assembleia estava assim, tinha muito mais gente que os integrantes dos sindicatos. Gente, os educadores claro estavam sim, ali batendo panela mesmo. Estavam sim. Quem não quer aumento salarial? Quem não quer corte nos benefícios? E não tinha corte de benefício. Outra coisa que foi mal explicada, de maneira maldosa, irresponsável e, lamentavelmente, aí valeu a versão e não o fato. Espalharam para toda a sociedade que nas medidas que apresentamos de modificação do sistema previdenciário do Paraná, o Paraná Previdência, diziam que eu iria me apropriar dos recursos hoje no fundo que somam 8 bilhões de reais para pagar contas do governo. Não iria? Jamais. É ilegal. Inclusive, para que não parassem dúvidas, nós fizemos um parágrafo único, se não me engano é o parágrafo, o artigo 60, parágrafo 60, artigo 4º, que previa lá, os recursos do Fundo Previdenciário são exclusivos para pagamento de benefícios de inativos, aposentados e pensionistas. Nunca tivemos essa pretensão e é ilegal. Então foi uma maldade e isso também, lamentavelmente, valeu a versão. Governador Beto Richa, ele é do PSDB do Paraná, a gente está conversando aqui sobre a crise financeira que atravessa o Estado. É uma crise grande, sim, é uma crise grande. Outros estados atravessam, sim, alguns em maior, outros aí em menor proporção, mas ainda voltando na questão da campanha. O senhor falou, Joyce, eu acabei de assumir. Sim. Calma aí, sossega. Eu acabei de pegar, mas o senhor está no 5º ano de gestão. Então o senhor não pode dizer, olha, eu peguei de um outro governo, o PT sim. me entregou tudo desmontado, ou o PMDB, ou o Requião, seja quem for. Quer dizer, Beto Richa, que pegou o governo de Beto Richa. Na sua campanha, em nenhum momento o senhor disse que havia uma crise financeira a caminho. O senhor dizia, tá tudo muito bem, obrigada. Sim. Houve muito marketing, governador. Por que eu estou dizendo isso? Porque a presidente Dilma Rousseff é criticada dia sim, dia também, inclusive aqui por mim, pelos nossos colunistas aqui em TVja, porque cometeu um estelionato eleitoral. Foi lá na campanha e falou, tá tudo lindo. Quem quer fazer pacote de maldade é esse povo do PSDB, é esse Aécio Neves aí, é ele que vai aumentar a sua conta de luz, é ele que vai fazer a sua gasolina ficar mais cara, é ele que é o malvadão, eu sou a boazinha. Aí depois que assumiu, ai meu Deus, tá tudo muito ruim, eu vou ter que mandar um pacote de maldades lá para o Congresso que ganhou outro nome, ajuste, né? Então, assim, era maldade, enquanto o PSDB ia fazer, no caso do PT, ajuste. Não é exatamente o mesmo caso, governador, o do seu? Não é, Joyce, não então, é. Explique. Eu passei 4 anos, reiteradas vezes, colocando que eu recebi um Estado com 4 bilhões e meio de dívidas. 4 bilhões e meio de dívidas. O ex-governador não recolheu nem os recursos para o PASEP. 1 bilhão de reais que eu estou pagando do PASEP que ele não recolheu nos seus 8 anos de governo. E hoje, o nosso secretário de Fazenda, o Mauro Ricardo, que já foi secretário aqui da Prefeitura e do Estado de São Paulo, uma boa aquisição, hein, governador? Reconhecidamente um dos homens mais preparados no que se refere a finanças públicas. Então fizemos tudo isso elaborado, com grande planejamento, mas eu peguei com 4 bilhões e meio de dívidas e encerrei os 4 anos de governo com 1 bilhão e 300 milhões de dívidas, que o Mauro Ricardo prestou contas na Assembleia, explicou para e passo o que aconteceu com as finanças do governo. Só que é importante destacar, de 4,5 para 1,5, reduzir a 1/3 a dívida do Estado.
e com grandes realizações. Você pode chegar em qualquer município do Paraná, dos 399, inclusive municípios administrados pelo PT, e pergunte se tem obras do governo lá. Muitos vão te dizer, como nunca vimos antes. Então, teve investimentos nos municípios, obras viárias, obras urbanas, grandes investimentos na saúde. Fui o primeiro governo a cumprir o que determina a emenda 29 de investimentos de 12% na saúde. Chegamos a 12,3% ou 12,4% ano passado. Contratei 10 mil policiais, porque eu não podia aceitar, e é estranho mesmo, um estado como o nosso ter o menor efetivo de policiais militares per capita do Brasil. Contratei 10 mil policiais. Contratei 24 mil professores. Represento as maiores contratações da história do Paraná. E aos professores, como disse anteriormente, 60% de aumento salarial. Sou o primeiro governador a cumprir o que determina a lei de 2% das receitas pagamento em precatórios, que soma quase 600 milhões de reais por ano. Herdei uma negociação do governo anterior de aumento de repasse aos demais poderes, que soma também outros 600 milhões de reais. Aí vem 2% de ciência e tecnologia, 1% de PASEP, todas essas vinculações que trazem problemas seríssimos para a nossa administração. E agora fiquei feliz ao saber que ontem a Câmara Federal determina ao governo federal que num prazo de 30 dias mude o indexador da dívida dos estados e municípios. Porque eu já vinha me queixando há tempo. Né? O senhor já falou mais de o governo federal não pode agir como agiota, é verdade, cobrando juros exorbitantes, é impagável essa dívida. Essa dívida o Estado contraiu junto à União em 98, se não me engano, por conta do saneamento do Banestado, o Banco do Estado. E eram 5 bilhões. Nesse período foram pagos cerca de 10 bilhões e devemos outros 10. Então isso sufoca a capacidade de investimentos de estados e municípios. Então foi isso que aconteceu no Paraná. Volto a afirmar, a dívida que temos hoje é administrável e o melhor está por vir. Vamos fazer um grande governo. Mais um agravante que tivemos, Joyce, o Brasil inteiro acompanhou, um forte bloqueio de recursos federais ao estado do Paraná. Eu estava aqui em São Paulo, foi dia Mas isso também é passado. 31 de outubro de 2013. E participando de um debate num grande jornal aqui de São Paulo com governadores do Sul. Só eu estava, os dois governadores no Estadão. E os dois governadores aqui, mandaram secretários, né? O secretário de Turismo de Santa Catarina e o secretário de Planejamento, João Mota, do Rio Grande do Sul. E o mediador me perguntou, e como é que é esse bloqueio do Estado do Paraná, essa discriminação política, o único estado do Brasil que não recebeu ainda os recursos emprestados do Proinvest? Aí eu expliquei como é que estava, que nós estávamos com liminares no Supremo, que foram concedidas as duas, pedindo inclusive a prisão do responsável pelo bloqueio desses recursos ao Estado. Mas depois veio o João Mota, do Rio Grande do Sul, dizendo, pois é, no Paraná falta, mas lá no Rio Grande do Sul não sabemos o que fazer com tanto dinheiro que nos é enviado. E veja a situação do Rio Grande do Sul hoje. Situação gravíssima financeira, que fez com que o governador Sartori anunciasse uma série de medidas de ajuste fiscal, até a dificuldade de pagamento do salário de servidores. Então, para mostrar que a crise hoje é geral. E nós tivemos essa dificuldade. Santa Catarina negociou com o governo federal, nesses últimos 4 anos, 12 bilhões de reais de empréstimos. Eu estava brigando pelo Proinvest, que somava cerca de 800 milhões de reais. Agora, governador, o senhor falou das questões envolvendo o tamanho do rombo que Roberto Requião deixou para o Estado, que o senhor conseguiu pagar parte da dívida, ainda tem um tanto aí para pagar, mas hoje a dívida é administrável. Então, a culpa do que se vê hoje é do Requião? Também uma série de situações que vieram se acumulando no Estado. E nós colocamos a casa em ordem. Volto a insistir, tirar a dívida de 4 bilhões e meio para 1,5, reduzir a 1/3, contratando 10 mil policiais, 24 mil professores, investimento em infraestrutura. Segundo a Confederação Nacional de Transportes, o Paraná tem a terceira melhor conservação da malha rodoviária dos estados brasileiros. A Copel bateu recordes de investimentos, 5 bilhões e meio. A Sanepar, recorde de investimentos, 2,5, outros 2.700 programados para os próximos 4 anos. O Porto de Paranaguá, colocado por técnicos da ANTAC, do governo federal, é modelo de gestão profissional e eficiente. Então, nós fizemos uma grande mudança profunda no estado do Paraná. Grandes investimentos, contratação de mais servidores, para que a qualidade dos serviços públicos seja garantida para
proporcionar o bem-estar das famílias paranaenses. E mais um dado, Joyce, que comprova o que eu estou falando. A Folha UOL fez um levantamento das dívidas consolidadas de todos os estados brasileiros. E uma das maiores reduções foi a do estado do Paraná. Eu assumi em 2011. Até 2010, a dívida consolidada do estado representava 90% das receitas correntes líquidas. E hoje representa, ou naquele levantamento representava, 58%. Nós pagamos de dívida consolidada 5 bilhões e 600 milhões de reais. Bom, governador, para a gente fechar essa questão das contas públicas, eu já vou entrar aí nos finalmente, porque um novo projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, depois daquela confusão toda, para tentar aí fazer um ajuste, né, nos gastos do Estado e nos cortes e as questões de aumento. Também o IPVA começa a pingar já nos cofres do governo do Paraná, já no início de abril, que deve dar um fôlego aí para o pagamento das contas. Mas, para a gente finalizar, pois muito bem, o senhor disse, o Requião deixou esse passivo gigantesco, foi uma baderna só, eu peguei essa dívida que não era administrável. O governo federal segurou um monte de dinheiro quando deveria ter liberado dinheiro para a gente. Mas, governador, eu insisto, onde o Beto Richa errou, o senhor não errou em nada, para o senhor não dizer à população na época da campanha, o negócio está feio, eu preciso da ajuda de vocês, vamos caminhar junto. E não para dizer só o melhor está por vir. Olha, Joyce, primeiro lembrar também que além de uma crise financeira que eu assumi o governo, tinha uma crise de confiança. Ninguém queria investir no Paraná pelos maus tratos, pela arrogância, pela truculência. Você está falando há 5 anos atrás, lá atrás. Sim, lá atrás. E aí nós resgatamos esta confiança, com diálogo, com respeito, mostrando que o Paraná voltava a ser uma terra promissora, que existia ali respeito a contratos, portanto segurança jurídica, bons programas de atração de investimentos. Hoje, nós vivemos o maior ciclo industrial de toda a nossa história. Segundo o CAGED do Ministério do Trabalho, o Paraná alternou entre o terceiro e quarto estado do Brasil na geração de empregos com carteira assinada. Então, garantimos um grande salto de qualidade no estado do Paraná. E você me pergunta se eu errei. Devo ter errado e muito. Onde? Porque só não erra quem não faz. E nós fizemos bastante em todas as áreas. Em todas as áreas. Talvez... Como é que o senhor não enxergou esse rombo que havia nas contas do Estado? É aí que eu quero saber. Como é que o senhor não conseguiu ver esse problema? Eu anunciava que tinha 4 bilhões e meio de dívidas herdadas. Não, mas o senhor não dizia, eu vou assumir o governo de novo e a coisa vai ficar feia. Eu vou ter que aumentar imposto, eu vou ter que dividir essa conta com você, isso população. Nós fomos vendo ao longo de 2014. Né? Ao longo de 2014. Embora a situação financeira estava, de certa forma, controlada, porque você tira de 4 bilhões e meio, traz para 1,5, eu não vejo isso uma crise. Nós conseguimos administrar, pagamos 5 bilhões e 600 milhões de dívidas. Volto a insistir, 2% de precatório que o governo anterior não pagava, 12% na saúde que o governo anterior jogava obras de saneamento, agora não pode mais. Herdei a renegociação de aumento de repasse aos poderes. Então isso tudo veio recrudescendo. E como disse o próprio secretário Mauro Ricardo, no seu diagnóstico, que é muito preciso até pela sua capacidade, ele coloca que o orçamento do Estado estava superestimado, baseado em declarações do próprio ministro da Fazenda e da Presidente da República. Esse ano teremos um crescimento do PIB, um crescimento da economia de cerca de 5%. E não aconteceu, foi 0 ano passado. E teremos 2015 também um grande crescimento. Então você estava esperando um dinheiro que não vai chegar. É negativo. Então o nosso orçamento foi elaborado baseado nessas projeções anunciadas pelo governo federal, que não se confirmaram. Por isso que uma das medidas desse ano foi o contingenciamento do orçamento em 11 bilhões de reais, 25%. E é uma medida acertada, preventiva. Ou seja, os secretários estão sabendo, todos espernearam, redução de custeio drástica, apertamos os cintos da administração, tudo o que é possível, e mais um pouco. Então eles estão sabendo que, ao ingressarem essas receitas, os repasses federais, melhorando a situação, para e passo nós vamos passando para os nossos secretários. Nós fizemos a nossa parte também. Pretende cortar a secretaria, fazer um ajuste ou não? Exatamente. Nesses 2 últimos anos, e agora no início desse mandato, mais uma vez, nós cortamos 5 secretarias. Estruturas. Algumas foram fundidas, onde tinham atribuições afins, similares. Eu reduzi, há cerca de 2 anos, 1.000 cargos comissionados. Tanto e até me surpreendeu, um levantamento do IBGE, não sabia que eles mexiam com isso. Fizeram um levantamento no Brasil inteiro, todos os estados levantando o número de cargos comissionados. O Paraná foi apontado pelo IBGE
como Estado com o menor número de cargos comissionados em relação ao número de servidores em todo o país. Então nós fizemos a nossa parte, apertamos os cintos até para dar o exemplo à sociedade que agora está sendo demandada com recomposição de algumas alíquotas de impostos e também alguns servidores que estamos cortando alguns gastos e despesas que são necessárias. Mas vem mais corte por aí, governador? Outra coisa... eu me refiro à questão das próprias secretarias, né? Porque a gente fala muito do inchaço da máquina, do inchaço dos ministérios, tem até projeto para cortar de 39 para 20 os ministros aí da presidente Dilma Rousseff. PT fez aí uma proliferação de ministros, na época do Collor eram 12. Não estou dizendo que o Collor era bom não, mas que o PT... Aí veio o Fernando Henrique, cresceu um pouquinho, e aí veio também o PT e deslanchou a coisa. Mas o senhor pretende fazer um novo enxugamento ou não? Vai ficar como está? Nós temos hoje 16 secretarias. Reduzir muito também acaba comprometendo os serviços que são essenciais e devem ter qualidade prestados à população. Agora, isso é muito gozado. Volta e meia você recebe um grupo de pessoas, algumas entidades que reivindicam a criação de uma secretaria. Por exemplo, da criança, Secretaria do Idoso, Secretaria do Afrodescendente, Secretaria da Mulher. Mas eu falo para eles, gozado, vocês especificamente querem defender o interesse das suas entidades, mas o conjunto da sociedade não aceita mais um número extravagante, desnecessário de secretarias que, consequentemente, têm estruturas, têm cargos. Então, nós estamos readequando e essas medidas de ajuste são permanentes na minha administração. Quando eu assumi em 2011, já anunciei um corte de gasto de custeio a todos os secretários de 15%. Isso foi sistematicamente acontecendo. Anunciei agora de novo 20% de redução de gasto de custeio. Então, nós temos feito a nossa parte, cada vez mais enxugando a máquina pública para penalizar o mínimo possível a população com esse momento de dificuldades financeiras que atravessa o Brasil e esse conjunto de medidas que visam este ajuste financeiro e fiscal. Projeto que chegou na Assembleia Legislativa e que propõe aí esse ajuste fiscal. O que muda desse para o anterior? Aquela história de fazer uma comissão geral na Assembleia já ficou de lado, né? Quer dizer, o projeto vai passar pelas comissões, vai ser discutido, não vai ter tratoraço, pelo menos é o que se espera, governador. E até bom explicar, Joyce, eu até acho que ali foi um erro nosso, involuntário, porque todos me conhecem, sabem que as nossas ações são transparentes, eu sou do diálogo, do entendimento, por ter um perfil democrático, convivo muito bem com o contraditório, não tenho dificuldades, respeito a todos. Só que naquele momento, como eu disse que eu tinha que passar pelo princípio da noventena, esses 3 primeiros meses do ano, sem receber os impostos reajustados. Isso agravou o nosso fluxo de caixa. Então nós tínhamos pressa na aprovação pela Assembleia deste conjunto de medidas de ajuste fiscal. E como a Assembleia ainda não tinha constituído as suas comissões técnicas por onde tramitariam os diversos projetos, nós lançamos mão, até por proposição da Assembleia, de um artifício que é transformar o plenário em comissão geral, pulando essa etapa de tramitação nas comissões. Então, os deputados apreciariam no plenário mesmo e votariam rapidamente. Esse foi um erro, concordo. Isso a população rejeitou prontamente esse assodamento, mas foi pela urgência do momento que nós tínhamos por causa do fluxo de caixa. Agora encaminhamos já para a Assembleia, está em fase final de aprovação, por exemplo, medidas de combate à sonegação. A exemplo aqui da nota fiscal paulista, que é um sucesso, a população toda já se conscientizou, pedem a nota em todos os estabelecimentos, aqueles que não querem pedir a nota, dar o seu CPF, tem a possibilidade de ter uma urna ali, destinar a nota fiscal por uma entidade filantrópica, assistencial, por um hospital. Então, pegou muito bem, com certeza no Paraná não será diferente a nota fiscal paranaense. Também criamos agora o CADIM, que é o cadastro de inadimplentes. Aqueles que não tiverem com os impostos em dia vão compor esse cadastro com uma série de penalidades e constrangimentos que passarão. E agora também a retomada da discussão, encaminhando à Assembleia o projeto, melhor dizendo, do Sistema Previdenciário do Paraná, o Paraná Previdência. E agora é com tempo. Já discutimos exaustivamente com o Ministério Público, com especialistas do setor, com entidades, com representantes da categoria dos funcionários públicos do Estado do Paraná, que entenderam bem a proposta do governo. E aí foi um outro erro da minha administração que você tinha me perguntado anteriormente. Esse foi um erro em relação às finanças do Estado que me custou caro.
na ânsia de resolver o problema do fundo previdenciário dos servidores, que era deficitário, havia um desequilíbrio atuarial, nós fizemos uma lei puxando parte dos servidores do fundo previdenciário para o fundo financeiro, bancados pelo Tesouro do Estado. Isso me custou por ano, Joyce, 2 bilhões de reais. E além de trazer servidores de um fundo para o outro, eu entrei no limite prudencial, porque esses gastos passaram a contar na minha folha de pagamento de servidores. Isso me trouxe uma série de restrições também, acendendo a luz amarela, que eu estava na faixa do limite prudencial de gastos com servidores em relação à arrecadação do Estado. Então esse foi um erro, que todos os deputados, inclusive da oposição, reconheceram, que é preciso mudar esse sistema, porque eu equilibrei o fundo previdenciário e desequilibrei o fundo financeiro, trazendo uma grande dificuldade com aportes de 2 bilhões de reais por ano ao Tesouro do Estado. Então é isso que nós estamos recompondo agora. Quando é que a coisa vai estar organizada, então, governador? O senhor falou aí de alguns erros, né? Eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, da arrecadação do Estado, que subiu 70% em 5 anos, as despesas dobraram. O senhor já disse, olha, tem coisas aí que acabaram entrando nas contas do Tesouro que não estavam. O senhor também falou em obras, aí fica fácil também justificar. Não, dobraram porque eu gastei mais, fiz obra. Então, tudo bem. Agora, como é que quando a coisa vai se equilibrar, então, no Estado? Quando o melhor ainda está por vir, chegará, que é, inclusive, criação aí do marqueteiro Paulo de Tarso, que fez sua campanha, no ano passado, aquele mesmo criador do Lula lá, lembra-se dele? E que depois com a agência Matisse aí acabou administrando as contas do governo federal, do Lula, durante 8 anos. O homem que sempre esteve aí do lado do PT, que também fez a sua campanha no ano passado. Quando este melhor por vir de Paulo de Tarso virá, então? Mas por que de Paulo de Tarso? Essa frase foi minha. Foi o senhor que criou? Muito bem. Então... Eu também tenho capacidade também sou marqueteiro? Pela experiência desses anos todos na política, mas não foi frase de marketing, não foi frase de efeito, foi uma frase sincera, acreditando nisso realmente, porque nós melhoramos a situação do Estado. Melhoramos a questão de confiabilidade do Estado, um grande número de empresas visitando o Paraná, de grandes indústrias querendo investir, as que estão lá, a possibilidade de ampliar a sua produção. Eu já te falei aqui, foram mais de 360 mil novos empregos com carteira assinada, segundo o CAGED do Ministério do Trabalho. Então, realmente, as coisas melhoraram. E por que eu não vou acreditar que agora, com a casa em ordem, com a crise de confiança vencida, por que não vou acreditar que o melhor estava por vir? Eu ainda acredito que está por vir. E ao longo deste mandato, Joyce. Agora, não esperávamos uma crise financeira nacional tão grave. E o Paraná não é uma ilha dentro desse cenário nacional. Nós estamos lutando, estamos fazendo a nossa lição de casa, dando exemplo à sociedade, até para cobrar um esforço de todos os paranaenses também na melhoria dessa situação. E rapidamente, eu acredito que já para o segundo semestre melhora substancialmente a situação do Estado. Temos algumas obras que estão retomando, que estavam num ritmo um pouco mais lento, até pelo fluxo de caixa que tínhamos dificuldade esses 3 meses. Então as coisas estão melhorando dia a dia. E eu acredito que estará bem mesmo a partir do ano que vem. Estou conversando com o governador do Paraná, Beto Richa, ele que é do PSDB e hoje está aqui nesta rodada de entrevistas com os governadores. Falamos aqui da situação do Estado, a crise financeira pela qual passa o Paraná e a gente volta já já e o assunto será pura política em instantes.